Muito boa noite, bem-vindos ao Política no Feminino. Hoje é sexta-feira e cá estamos para fazer-lhe companhia durante 2 horas para analisarmos os principais factos que marcaram a semana. Para este painel trazemos a Tânia de Carvalho, a Sandra Batalha, a Ana Vitangolo e a Luísa Grilo. Boa noite a todas e sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite, colegas, caros telespectadores. Muito bem, vamos começar com o handball. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Handball venceu nesta sexta-feira a similar de Cuba por 40-30 no último jogo da fase inicial do Campeonato do Mundo, que decorre no Japão. Ao intervalo, o combinado nacional vencia já por 20-16. Vamos começar por ouvir a professora Luísa Grilo. Professora, qual é a sua avaliação, portanto, a nossa seleção neste Mundial? Olha, eu começo por felicitar as nossas pérolas, a equipa técnica, pelo grande esforço que estão, de facto, a despender nesse campeonato. Primeiro porque nós sabemos, temos consciência disso, de que as nossas condições de trabalho não são boas e, portanto, conseguir o desempenho que elas estão a ter, não, no desporto principalmente, não, no desporto principalmente, e eu acho que o desporto feminino não é tão valorizado quanto o desporto masculino. Quem é que não valoriza o desporto feminino, professora? Em termos de investimento, eu comparava sempre, quando, no basquete, quando os rapazes estavam na alta, em termos de basquetebol, a vitória deles tinha prémios, tinha mais não sei o quê, mais não sei o quê. As raparigas do handball, que sempre foram um show, que sempre se bateram por levar longe o nome da Angola, praticamente eu não sei que prémios é que elas recebiam. E, portanto, eu acho que estas vitórias que elas vão conseguindo têm um sabor diferente, têm um sabor, acho que, mais doce, porque é mais sofrido, é mais conseguido. Por outras palavras, está a defender que elas precisam de mais apoio, mais atenção. Precisam de muito investimento, quer nas camadas mais jovens e quer mesmo nas senhoras que lutam para que o handball não morra e que o handball continue a dar alegrias e dar honra à Angola. Foi de facto surpreendente vê-las a bater lado a lado, taco a taco, com a Noruega, que é a campeã do mundo. Não, de facto, eu fiquei muito orgulhosa. Apesar da derrota, fiquei muito orgulhosa de ver a entrega delas. E fiquei triste quando elas choraram, também chorei, porque, de facto, elas fizeram por merecer uma vitória. Vencer. Merecia, ou pelo menos um empate. Muito bem. Sandra, também ficou triste com a derrota da seleção frente à Noruega? Enquanto cidadã, enquanto patriota, de facto, quando a seleção nacional, seja de que modalidade for, está a jogar, é o coração, o amor à pátria que fica ali envolvido. Naturalmente foi uma grande tristeza e senti que diante de tantas adversidades, tantas dificuldades, as nossas pérolas queriam de facto surpreender-nos, não é? E surpreender ao mundo pelas dificuldades que têm enfrentado a nível de preparação de trabalho, a nível de preparação dos campeonatos, mas ainda assim mostraram o seu melhor, deram o seu melhor. Era isso que eu ia perguntar. Achas que esse potencial sente-se em campo? Elas estão, de facto, a mostrar o que sabem? Elas têm mostrado o que sabem. Falta aí alguma coisa que não bate certo? Eu penso que da parte delas têm feito o máximo. O problema está da parte de quem faz a gestão desportiva. É bem verdade que Angola, em termos de investimento a nível de desporto, deixa muito a desejar, mas eu penso que devia haver um esforço colossal quando se referem os desportos que nós temos tido bons resultados. E o handball feminino já devia receber investimento diferente. E a motivação que elas recebem pelo calor de todos os angolanos e não só, motivação que também deviam receber por prémios, como disse muito bem a professora Luísa, que não têm recebido, mas ainda assim elas têm esforçado-se bastante para poderem então agradar a todos os angolanos. E devo também parabenizar porque campeonato passado saíram 19º lugar
e agora vão disputar as classificativas, então saem entre o 13º e o 16º. A ideia é melhorar a nossa classificação. Tenho fé que o 13º lugar será nosso, não é? É esta corrente positiva que nós, painel, pretendemos também mandar para nossas pérolas e que deem o máximo para alegar os angolanos e para a própria satisfação delas enquanto desportistas. Pelo menos um sorriso, não é? Uma alegria. É verdade. Em termos desportivos. Vamos ouvir a Tânia. Tânia, 3 derrotas, 2 vitórias, o que é que lhe diz isso? Diz que é o sinónimo de um grande esforço, né? Nós somos aquele país que, em termos de handball, a nível da África, estamos mesmo lá em cima. E quando Angola está em campo a África. Todas as mulheres, todos os angolanos sentem-se revestidos, sentem-se representados nas nossas pérolas da África. As nossas meninas realmente têm nos dado muito orgulho e, como disse a professora, muito bem, merecem mais apoio. Agora, Pedro Godinho, que é o presidente da Federação Angolana de Handball, que eu tenho dificuldade em pronunciar o seu diminutivo, nesse preciso momento é o exemplo de grande êxito em tempos de crise. É alguém que no momento em que todas as outras federações estão de muletas, ele está a caminhar firme e forte, está bem em termos de resultado. Obviamente também passa por muitas vicissitudes, por muitas coisas para conseguir fazer as coisas como faz, mas faz bem e consegue orgulhar não só os amantes da modalidade, não só os atletas, mas consegue orgulhar Angola. Nós pelo menos temos tido nos últimos anos campeonatos dignos de proa. A nossa melhor classificação foi no Mundial de França, não é? Conseguimos o 7º lugar. Na altura, o nosso treinador era Jerônimo Neto, mas, no entanto, até agora nós conseguimos, pelo menos, mostrar um crescimento, uma qualidade na modalidade que merece mais apoio. Foi bonito nós vermos o último campeonato que se realizou aqui, que foi o CAN. Foi bonito nós vermos as envolvências, desde seja das instâncias governativas e até os empreendedores que investiram na campanha e fizeram muito marketing, fizeram bonito, não é? Eu acho que o que nós precisamos, eu costumo dizer, é começar a apoiar aquelas modalidades que realmente nos dão alegria, nos fazem sorrir. Nesse preciso momento, por exemplo, nós temos o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino também, que vai decorrer agora no Egito e quase ninguém fala nada. Não se ouve, são sempre as mulheres a trazer as maiores alegrias no país e os outros fingem que não vêm. Se fosse então já nossas palancas, aí perder mais uma vez o país estaria a choramingar. Nós estamos a falar daqueles que trazem taça, trazem vitória, trazem resultados. O futebol arrasta a multidão. Sim, isso é verdade, isso é indiscutível. Costuma-se dizer em termos de gestão desportiva que o futebol é a modalidade rainha. Mas nós somos uns angolanos que precisamos conhecer as nossas potencialidades. Repara no que é que nós já granjeamos com as modalidades que realmente não são de todo de massa, porque o basquete também, verdade seja dita, não pode ser lido como uma modalidade de massa como o futebol. Reparar, o 11 de novembro são 52, se não um bocadinho mais lugares para uma partida de futebol, e se fores aqui a Cidadela, que eu acho que ainda, ou multiuso, não é? O multiuso são 7 mil ou muito pouco ainda. Quer dizer que o basquete não é de todo uma modalidade de massa, mas é uma modalidade que orgulha, que a gente joga e sabe jogar muito bem. Aliás, os últimos resultados já mostraram isso. Nós fomos 8 vezes campeões de África, consecutivamente, se não me engano. Tivemos taças e tivemos o nome escrito nos anais dos melhores resultados a nível da África e o mundo conhece as potencialidades a nível de basquetebol em Angola. Não só para falar dos nossos que estão agora na NBA, mas a nível de resultados mesmo. Isso para dizer que, se nós os angolanos começarmos a apoiar aquele que nos dão vitória, em detrimento daqueles que, eu falo mesmo assim, só comem, engordam, estão a jogar, mas têm quilos a mais, só perdem, dão tristeza. Há pessoas que têm problema de atenção, não podem ver futebol angolano se não tiver Captopril ao lado. Não é justo. Vamos apoiar aquilo que realmente a gente faz e bem e nos dá alegria. Mas o que é que precisa de ser feito relativamente ao nosso futebol? A massificação. Nós temos hoje um problema grande a nível de gestão. Aí alguma coisa que não bate certo. Muitas coisas. Nós confundimos gestão desportiva. Olha, que encontrar um bom gestor desportivo não é uma academia que o faz, não é? Também eu consegui dizer, é a experiência. Olha, é a experiência e são múltiplos valores também. Nós tivemos experiência e temos tido, por exemplo, em determinados clubes, que modalidades como o basquete são ex-praticantes a dirigirem. Às vezes nós vemos ex-praticantes vão fazer uma formação de treinador e fazem, uns conseguem ter bons resultados, outros não. A vida, a caminhada, as experiências, a entrega, a responsabilidade, o comprometimento, não só com a modalidade, não só com o desporto, mas com a nação, também são outras valências que levam. Nós hoje não temos, por exemplo, um olhar para o desporto
desporto como uma boa forma de empreender. Nós temos ainda clubes com dificuldades para a captação de receitas, porque não sabem o que é retorno de imagem, não sabem o que é que significa a gestão deportiva em termos de marketing. De criar esta cultura. E tudo se consegue, tudo se consegue. O apoio tem que vir também a partir do momento em que a gente vai partilhar ideias. O adepto, aquele que nós falamos, o 12º, não é? O 12º elemento em campo, que a pessoa que apoia, deve ser ouvido, deve apoiar, deve ter sido. Eu não concordo, já disse aqui uma vez, com as pessoas que preferem pagar cotas em clubes lá fora, se exibir com a camisola do Porto, do Benfica, do Sporting, mas aquilo até na festa da sogra vão com as roupas do clube que não lhes dignifica. Mandam todos os meses 10, 15 euros lá para fora. É o clube lá do Alvalade que está a ficar rico. É o clube lá que vai cortar a relva, vai ter roupa. Não se revê nos clubes nacionais. Não, mas se não se reverem o apoio, atenção, o dinheiro é dele, ele sabe como gastar, é normal, é próprio. Mas se tu não começares a investir no teu próprio país, esses são os pequenos exemplos. Nós só queremos lutar com os políticos que levaram todo o dinheiro para Lisboa. Não estamos a ver nós que sem ninguém te apontar a arma, está aí pagar o dinheiro lá fora, no Benfica, no Alvalade. Esqueces aqui os teus clubes, esqueces aqui também a entrega e o sofrimento que nós vamos passar junto para amanhã termos uma qualidade diferente. Não é só o sofrimento no campo, é nós aprendermos a gostar e amar e a gerir como deve ser. Como é que pode uma pessoa dizer eu amo o Manchester e não tem clube aqui? Que coração é esse que consegue amar 3 clubes de uma vez? Lutam com a mulher, não dão dinheiro do jantar se o clube lá fora perder. Que brincadeira é essa? Isso não é fanatismo, isso não é respeito. Achas que é uma questão de patriotismo também? Também. Atenção que as esferas militares e paramilitares, no âmbito dos seus departamentos de política patriótica, educação patriótica, usam e devem continuar a usar o desporto para tal. O desporto, repara, se tu realizares uma modalidade, estamos a falar do handball, uma partida de handball de velhas guardas entre aspas, porque se calhar as senhoras nunca jogaram, mas vais buscar os funcionários que estão em fase de reforma, em pré-reforma, os mais antigos, faz 2 equipas, faz 3, tu vais ter 3 gerações em campos a brincarem, a esquecer os problemas da gestão da empresa que não avança, a praticar desporto, a velar pela saúde e a criar um momento de intimidade. O desporto nós devemos voltar a olhar para o desporto nessa fase. Eu costumo dizer, foi esse espírito, não só de saúde de tropas, não só de vontade de coesão das tropas, que surgiu o Interclube, que surgiu o 1º de agosto. Não falo tanto, por exemplo, do Petro de Luanda, não é? Não é só vontade de você ver o tropa sofrido no quartel e tudo mais. Um momento de entrega, tu quando vês um Interclube a jogar com o 1º de agosto, tu vês um polícia, tu vês um FAI dentro, que esquecem-se dos outros problemas que têm, que cada um vai apoiar por aquilo que quer. Tu vês qualquer outro adepto que se rever nesse clube. Tu vês um Petro a jogar com um 1º de agosto. É o clássico angolano, são né? clássicos angolanos. Mas também temos o Recreativo da Cala e tudo mais, que por questões geográficas e questões de entrega, tem ainda o seu público. Mas precisamos olhar para os nossos clubes com um olhar de comprometimento. Os resultados que têm também é resultado do apoio que nós prestamos a eles. Muito bem, vamos ouvir a Navita, o desempenho da nossa seleção nacional no Mundial de Handball feminino. Pois, as nossas meninas, de facto, sempre nos deram alegria. Apesar das dificuldades, das peripécias que durante vários anos elas vão passando, muitas vezes viajam e nem sabem sequer que prémio, como vão e tal, como dormem, e isto é histórico, é preciso reconhecer isso, mas o sentimento patriótico que as move também dá-lhes muita força de representar-nos tal como estão a fazê-lo agora. Dizer que o retrocesso da 7ª posição para agora, aliás, anteontem estávamos a pensar que estavam a disputar o 17º ou o 10º ou o 23º, hoje já baixaram. É motivo de reconhecer, depois desta vitória com Cuba. Portanto, pensamos que daqui só deve partir forças positivas de permitir que elas possam brilhar ainda mais e consigam, sim, a posição inferior, que neste caso é a 13ª posição. Dizer também que, de facto, é preciso criarmos um movimento de especialização naquilo que nós entendemos que somos capazes.
Para além do futebol, é preciso investimentos, sim senhor, que não dependem só apenas do Estado, mas também a sociedade, a Tânia diz muito bem, deve mobilizar-se para fazer a sua parte. Devemos apadrinhar as equipas, tanto as locais, você é do Mungo, apoie a sua equipa do Mungo, começa ali, depois suba para a região, suba para uma equipa nacional, faça alguma coisa, algum patriotismo nos mova para não, quer dizer, é tanto amor por clubes internacionais quando estamos a ver aqui clubes nossos a definharem sem qualquer esforço. Também é preciso recomendar alguma sustentabilidade. E a sustentabilidade em todo o setor depende muito da educação. É preciso, até as florestas devem ser rejuvenescidas. Quanto mais equipas, é preciso formar grupos de anos a anos para irmos substituindo o capital humano. Não sempre a injeção de novo sangue. Sim, é preciso injetar novo sangue, é preciso investir, é preciso descobrir valores em todo o espaço nacional. É preciso descobrir a partir da tenra idade, na escola. Há crianças que tanto do sexo feminino como masculino já demonstram algumas tendências para o desporto, pode ser handebol, futebol, basquetebol. Portanto, é preciso criar mecanismos que façam esse estudo para poder regar e ir acompanhando, ir acompanhando a evolução dessas crianças para irmos repovoando, portanto, as nossas equipas e dizer, de facto, o futebol é uma questão também de desenvolvimento de qualquer país, porque o desenvolvimento é transversal. E o futebol, para além de também criar questões de saúde, para além de criar uma união patriótica entre as nações, entre os povos internos, aliás, até externos, porque muitos de nós amamos clubes que não conhecemos, nunca cruzamos com os jogadores, mas é preciso criar este sentimento. E isto é investimento mesmo. Investimento público, investimento privado. Os empresários, ao invés de gastar dinheiro em questões que não criam retorno, tanto financeiro, como também em termos de social, de felicidade dos cidadãos, é hora de começarem a pensar, a serem mais patriotas. É preciso apoiarmos, é preciso, de fato, contribuirmos. E sabemos, por exemplo, que os clubes militares, sobretudo o 1º de agosto, os militares, ainda que não gostem do clube, do desempenho, quer dizer, eles têm um pagamento forçoso, né? Compulsivo. Eu sei, há pessoas, por exemplo, que foram para ser desmobilizadas. E essa questão do pagamento da quota do 1º de agosto apareceu. Então é só para dizer que, para além das contribuições compulsivas, façamos-no de forma participativa, voluntária. O voluntarismo em Angola, de facto, ainda precisa de ser aprendido. É muito importante. E para coisas que trazem alegrias, temos muitas tristezas já no nosso país, pelo que o futebol, o handebol, o basquetebol, o voleibol, o xadrez e outros, repensemos nesse Muito bem. Vamos passar para um outro tema. Sim, professora, rapidamente. Uma coisa que, de facto, é bom registrar. Sim. Estes resultados que nós vamos tendo no handebol, se virmos também a entrega de cada uma, a nossa guarda-redes fez uma grande exibição diante da Noruega. Foi ela que fez defesas espetaculares. Portanto, muitas delas em cada jogo, mesmo perdendo, conseguem ser as melhores em campo. A Albertina Kassoma hoje foi a MVP em campo. Exatamente. Portanto, é preciso reconhecer que individualmente também elas entregam-se e fazem tudo direitinho para que o nome de Angola seja conhecido, mesmo perdendo, perder com dignidade. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Mas na vida há que perder, há que vencer. O importante é a resiliência de nós recuperarmos certas derrotas e entendermos que há pontos altos, baixos, mas sempre com a cabeça virada para a frente e para cima. Sem perder o foco. Com certeza. Bom, pelo menos 41% dos angolanos vivem abaixo da linha da pobreza monetária, representando um aumento de cerca de 4% comparativamente ao ano de 2008, que se cifrou em 37%. Os dados constam do relatório final do inquérito de despesas e receitas
apresentado esta quinta-feira em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística. Quero começar pela Sandra Batalha. Sandra, o que é que lhe dizem esses números apresentados pelo INE, Instituto Nacional de Estatística? São números bastante preocupantes, porque uma das diretivas desta governação era combater a pobreza extrema e promover o desenvolvimento local. Portanto, infelizmente, a meta de 36,6% para 25%, ou seja, a meta era atingir uma diminuição de cerca de 11%, já vemos que a meio do percurso não vai ser possível alcançar os 25%. Os próprios indicadores econômicos que não mostram um crescimento, que são as questões que geram renda e de alguma forma combatem a pobreza, infelizmente já vão mostrando que estes 11% não serão uma meta alcançável. E, no entanto, ao invés de diminuir, infelizmente o nível de pobreza aumentou. É um número bastante preocupante. Saber que 41%, de cerca de 30 milhões de angolanos, vivem em situação de pobreza é um assunto que deve despoletar as atenções dos gestores públicos. Exatamente. Pode ser um barômetro para o próprio Estado rever as suas políticas. É um barômetro do próprio Estado para rever as suas políticas econômicas, sobretudo as questões que foram implementadas neste último trimestre do ano de 2019. Infelizmente, a questão da implementação do IVA trouxe indiretamente um aumento significativo da cesta básica. Então, os angolanos hoje, para além de não terem dinheiro como renda mensal por causa da taxa alta de desemprego que nos assola, infelizmente também com pouco dinheiro que conseguem, não conseguem sequer adquirir os meios da cesta básica. Então, é uma situação bastante preocupante. Se estamos a falar de um aumento significativo da taxa de pobreza, naturalmente, outras situações negativas também vão concorrer para o declínio da situação econômica do país. É uma situação que deve ser revista de forma imediata, uma vez que o Estado já tem estado a implementar o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e de Combate à Pobreza. Neste programa, sabemos que o objetivo principal é, primeiro, retirar a população ou diminuir o número da população que está em pobreza extrema e tentar, então, pegar na população que está em nível de pobreza, fazer com que cresça economicamente e chegue a desenvolvimento a nível humano. Portanto, ainda dentro deste combate à pobreza, é importante realçar que o Estado reserva cerca de 80 bilhões de kwanzas anualmente, e é uma situação prevista também no OGE de 2020. Esses 80 bilhões acham que não estão a ter impacto nenhum? Esses 80 bilhões, há aqui uma situação. Esses 80 bilhões de kwanzas, por um lado, estão ali inscritos dentro dos programas do OGE, mas a execução deste programa, infelizmente, não é a desejável, não é? Não se chega a executar dentro deste exercício econômico os 80 bilhões de kwanzas que são reservados para o combate à pobreza. Muito bem. Então, sem uma execução orçamental eficiente, é impossível, de facto, vermos o combate à pobreza a ser desenvolvido no seu melhor. Uma outra questão também que deve ser refletida é o facto neste momento, quem coordena a Comissão Interministerial de Combate à Pobreza é o MASFAMO. E dentro do MASFAMO, dentro das suas direções executivas, o combate à pobreza é um departamento da Direção Nacional de Ação Social. Não pode ser. Estamos a falar do combate à pobreza. A pobreza é um mal que assola, nesse momento, 41% dos angolanos. É um mal que deve ser combatido de forma imediata. Transferir o controle da execução das tarefas para um departamento é menosprezar a problemática da pobreza em Angola. O combate à pobreza devia ser executado, devia ser monitorado por um instituto público, por um instituto que seria apenas superintendido pelo MASFAMO e não por um departamento dentro da Direção Nacional da Ação Social. Não seria mais uma instituição, se calhar mais... Mas é uma instituição necessária, diferente de muitas que estão ali para encher o número, mas é uma instituição necessária.
estamos a falar de combate à pobreza. Ok. Então, articular todos os programas de vários ministérios, obter as informações ou os dados precisos sobre as ações que estão a ser executadas. É importante realçar que o combate à pobreza não é só implementado pelo MASFAMO, mas é sim um programa implementado de forma interministerial, ou seja, todos os ministérios têm programas que concorrem, que são baixados até o município e concorrem então para combater a pobreza. Muito bem, vamos ouvir a Navita. Navita, portanto, o estudo diz que a falta de infraestruturas e o desemprego são as razões que estão na base da pobreza. Portanto, para além de outras razões, obviamente, que estão subentendidas aqui nesse estudo. A primeira nota que eu gostaria de dar sobre este aspecto é lembrar que Angola é um importante signatário da Agenda 2030 das Nações Unidas, cujo o primeiro ponto principal para o mundo é o combate a erradicação da pobreza. Pelo que, desde a altura da assinatura, estamos a caminho de 2030. Se olharmos para aquilo que foi o estudo de 2008, 2009, naquela altura a população abaixo da linha da pobreza estava cifrada em 6 milhões de habitantes. Também, se olharmos para o aspecto de que o censo ainda não estava bem definido naquela altura, também vamos entender que naquela altura, por exemplo, a taxa de pobreza era mais ou menos cifrada em 37%. Portanto, se hoje estamos a falar em 41%, 41 pessoas das 100 estão abaixo da linha da pobreza. E a linha abaixo da linha da pobreza, hoje classificada como um rendimento mensal de 15 mil kwanzas. Em 2008, 2009, tratava-se mais ou menos de 4 mil kwanzas mensais. Quer dizer, que essas pessoas hoje, quer dizer, nem 15 mil kwanzas por mês consomem. E se olharmos para os indicadores que foram utilizados, que é a pobreza multidimensional, que trata do acesso à educação, acesso à saúde, acesso à energia, água, saneamento básico, acesso a infraestruturas, e também olharmos para o indicador monetário, que são aqueles que têm algum rendimento. Portanto, eu atrevo-me a dizer que este número nem corresponde à verdade. Por que é que diz isso, Porque Navita? vamos olhar para os indicadores macroeconômicos. Quando se fazem estatísticas, é preciso olhar para o quadro macroeconômico anterior a esse estudo, e desde 2008 não se fazem estudos nesse sentido sobre a pobreza. E ouvimos isso, que não, quer dizer, dali para cá, pelo menos de 5 em 5 anos, devíamos ter feito algum estudo. Mas, naquela altura, se olharmos para a inflação, naquela altura, estávamos em um dígito. Por exemplo, estávamos em 9%. Hoje a inflação está a 17,7% e em 2020 vamos para 25%. Se olharmos para a taxa de câmbio, vou dar um exemplo. 4 milhões de kwanzas correspondiam a 40 mil dólares. Hoje 4 milhões são 8, 7, 6 dólares. Olhamos para a taxa de desemprego. A taxa de desemprego está galopante. Em 2008 eram por aí 15%, 16%, hoje estamos a 28,8%, sobretudo a camada juvenil. Portanto, esta diferença, e vamos olhar para o preço da cesta básica. O preço da cesta básica em 2008, quer dizer, nem se compara. Hoje está a 79, 80 mil kwanzas. É só para dizer que, se olharmos para esses indicadores, e é assim que se deve pensar, o que é que está a acontecer? Há um degradar significativo da condição de vida do cidadão. Em Luanda, também não concordo que Luanda seja que tem mais o rendimento. Sim, em relação às outras, pelo menos o grande problema é que o executivo perdeu o controle de Luanda. Se nós andarmos pelos arredores de Luanda, há bairros que estão a Deus dará. E outra situação... O que é que vai dizer isso? Há pessoas que, aliás, ali nos indicadores dizem mesmo, há pessoas que mesmo esses tais 15 mil kwanzas, é graças são 12.500 kwanzas. É graças ao alto consumo deles, eles viram-se, é isso.
os outros, quer dizer, alguém talvez os ajuda. E se olharmos para quanto mais nos distanciamos do centro urbano de Luanda, mais para lá, por exemplo, para Kwanza e tal, há bairros que nem sequer estão controlados. A situação é multidimensional e monetária. A questão do desemprego, quando a população perde emprego, a pobreza se acirra. Pois, mas esse estudo diz que Luanda destaca-se como uma província com menos pobres, cuja taxa de incidência se cifra em volta dos 20%. Bom, porque isso também dos estudos depende da amostra que foi utilizada. Sim. Ok? Depende da amostra que foi utilizada. E Luanda acaba por ser um bocadinho mais urbanizada do que as outras cidades. E se há diferença muito pouca entre a pobreza urbana e a pobreza rural, é normal que Luanda apareça nesse estudo desta forma, com algum risco, com alguma margem de erro. Há uma situação também muito importante que devemos reconhecer, é a questão da estrutura macroeconômica do país. Se olharmos, nós estamos a caminhar para a 4ª recessão econômica e a população angolana cresce pelo menos até há 2 meses atrás, 2,3%. Se a economia decresce, pelo menos o último indicador, menos 0,04%, é sinal mais do que certo de que a pobreza aumenta cada dia. Por quê? Porque, de um lado, a economia não produz o suficiente para alimentar a população que cresce a taxas superiores à taxa de crescimento. Resultado, é preciso mudar a estrutura macroeconômica. Já vamos falar da estrutura macroeconômica na Vita. Segura aí, vamos ouvir a Tânia. Tânia, 29% da população está desempregada. Portanto, deste número, 50% dos desempregados não procuram emprego, segundo o estudo do INE. Sim, mas eu vou corroborar com o que disse a Ana Vita relativamente aos dados apresentados. Pelo seguinte, setembro de 2019, setembro estamos a falar de que 2 meses atrás, 60 dias por ali, não é? Nós estamos agora a 6 de dezembro, no encontro realizado entre o PNUD e a direção máxima do INE, estamos a falar do diretor geral, eu acho que é assim a denominação. Diretor-geral, sim. Quando se definia as políticas para o desenvolvimento dos índices nacional multidimensional, não é? Da pobreza, tivemos o apoio do PNUD para a realização desse estudo. Nós ficamos a saber que em Angola 1 de cada 2 angolanos era pobre. Vivia completamente. Então, essa taxa arredondada, ficamos aí a saber que eram 51,2% que viviam em condições de pobreza dimensional. Setembro. No entanto, agora dezembro, o INE nos diz que é 41%. Como baixou, porque de 51 para 41 estamos a falar de 10%. Isso aqui é pobreza multidimensional. Multidimensional. Mas esta é outra, é monetária. Sim, mas por favor. Sim, não tem que por favor, deixa-me só... Sim, posso concluir? Sim. Para poder perceber, por favor. Quem está a falar de pobreza multidimensional, obviamente também está a falar de pobreza monetária. Não, mas ainda assim, questão de separar. Sim, mas eu quero apresentar... multidimensional e agora apresentaram pobreza monetária. Ainda relativamente à pobreza monetária, o próprio SEIC apresenta-nos um relatório de 42%. No entanto, também não é igual ao SEIC, o laboratório, vamos assim considerar, o Centro de Estudo da Universidade Católica. A ONU diz-nos que nós temos uma classificação de 52%. Nenhum dado compara ao outro. Se estamos a falar de econômica dimensional, ok, se quer esquecer o caso do PNUD, está bem. Mas tu tens aqui 3 resultados. Isso para dizer que alguém está a mentir. Nós temos que ter dados credíveis para podermos até propor políticas que possam vir a melhorar ou a incentivar a equipa macroeconômica do país, mas as estatísticas, claro que nunca podiam talvez ser taxativas iguais, mas a diferença... de estudo não pode haver aqui não pode haver a margem de erro nunca pode significar mais de 10%. O estudo não é validado, mas porque existem regras em termos científicos para a classificação e aceitação de determinados estudos. A nós cabe-nos, obviamente, trabalhar com os dados que nos é dado pelo INE. Afinal de contas, é uma instituição pública que vive e sobrevive com os fundos públicos. Mas não podemos deixar de ignorar outros estudos que também são realizados no mesmo campo de ação. Porque os especialistas podem ser diferentes, mas o campo de ação é o mesmo. A população e a amostra é o mesmo. Mas a Ana Vita acabou de dizer aqui, depende muito da amostra. Não é só da amostra. Estamos a confundir. Não é só a amostra. Para além da amostra, falamos da questão da pobreza em Luanda e tal. Dissemos que a amostra e depois a urbanização superior de Luanda. Mas a Tânia tem razão. Claro. Há resultados diferentes. Mas isso também decorre de quê? Primeiro, dos métodos utilizados. Segundo,
de que indicadores utilizados. E, sobretudo, os resultados do INE, os resultados, às vezes, do Executivo e os resultados da Universidade Católica de Angola têm sempre disparidades, muito simplesmente. Por quê? Porque o Executivo continua a insistir em usar indicadores que não são suficientes para classificar a pobreza em Angola. Muito bem. As regras para a realização de um estudo como esse são universais. São universais, os métodos são universais, a aplicação pode diferir. Você pode fazer um estudo indutivo, com técnicas qualitativas, quantitativas, mas eu repito, a nós cabe-nos validar os estudos do INE, mas isso não nos impede de chamar a atenção a isso e que haja convergência. São estudos que facilitam, como eu disse há bocado, a implementação de políticas, o surgimento de sugestões para sairmos do ritmo que nos encontramos. Agora, que esse estudo também é assustador. Quando ainda temos contatos com situações, por exemplo, que nos fazem crer que abaixo de 60% da população tem acesso à água potável. Uma das coisas satisfatórias é saber que melhorou o acesso à energia elétrica, mas ainda assim não é satisfatória. Diz que hoje temos 60%. Sim, também temos conhecimento que no norte de Angola entrou em funcionamento novas subestações. Isso deve ter ajudado. Nós também ficamos aqui a saber que há municípios que desde a altura da independência de Angola nunca usufruíram da energia elétrica pública nacional. Estamos a falar necessariamente das províncias fronteiriças, por exemplo, com a RDC. Falo no município do Noca, que sempre usufruiu da energia elétrica da RDC. O Estado angolano pagava a cota. Isso tudo também ajudaram. Um Estado que precisa fazer contenções. Tu tens mais de 6 milhões e 643 pessoas nas zonas urbanas, que significa atual 29% com essa coisa. E também tens 20% da população em pobreza extrema. E depois tu tens um Plano Nacional de Desenvolvimento que giza políticas para a juventude. Ao mesmo tempo, sai um estudo que nos diz que metade da juventude ou metade das pessoas que estão no desemprego não procuram emprego. Vão procurar onde se as empresas também estão a fechar? Nós temos aí estudo que dizem que... Mas existe essa vontade de ir procurar emprego? Claro que existe. Atenção, o estudo, eu estou em crer, um estudo como esse... Para os concursos públicos. Mas o estudo diz que 54% dos desempregados não procuram emprego. Esse estudo, atenção, Navita, esse estudo é quantitativo, não é qualitativo. Sim, mas estamos a refletir os números. Sim, sendo quantitativo é números, não vai no âmago da questão. Exatamente. Logo, esse estudo não tinha como aferir se as pessoas realmente têm vontade. Esse estudo só diz que o número Y ou H não procuram. Sim. Mas eu repito, nós também temos estudos que dizem que mais de 1000 empresas, nos últimos, 1000 empresas, nos últimos 12 meses fecharam. Então, essas pessoas que estão procurando, aqui tem variáveis dependentes que influenciam, sim, no resultado. Repito, o estudo quantitativo não afere as vontades das pessoas. Isso aqui é universal também. O estudo quantitativo não leva o inquiridor a sentar com as pessoas e ir no âmago da questão. É números, é dado, não é? São perguntas fechadas, é quantificação do problema nesse aspecto. Agora, se nós... há limites. Há limitações do tipo, quando falamos da educação, as pessoas pensam que a dimensão da educação ainda dá para ser reduzida. Como é que um indivíduo não educado como deve ser, tanto do convencional como do profissional, vai entender que é importante procurar emprego? E outra questão, o próprio estudo também nos afirma que a diferença da zona urbana com a zona rural. Na zona rural nós temos o campo, a agricultura, que não rejeita ninguém. Na agricultura não rejeita ninguém. Você, para trabalhar na agricultura, não vão te pedir necessariamente um CV, não é? Experiência e qualificações específica para essa. Eu acho que nós temos que, quando estamos a fazer a leitura de um estudo como esse, também temos que fazer a leitura desses dados todos. Obviamente que vai haver uma diferença, porque as grandes indústrias e as grandes fábricas, os grandes empregadores, estão concentrados aqui em Luanda. E quando o estudo fala também da questão acentuada do nível de pobreza no sul da Angola, também é lógico, nós tivemos uma seca severa, nós tivemos para além de... E ainda temos. E as províncias identificadas no estudo, essas são as províncias que mais sofreram com a seca. Estamos a falar do Cunene, estamos a falar da Huila, estamos a falar do Namibe. O município de Curoca é considerado o município mais pobre. Muito e os concursos públicos também são limitativos. Ainda nessa questão vamos ouvir a professora Luísa e depois não deixa nessa questão, mas tudo bem. Vamos ouvir a professora Luísa e depois já volto a Tânia e a Navita e também a Sandra. De facto, os dados são assustadores e quando a semana passada falávamos da pobreza multidimensional, já tínhamos visto exatamente esta questão do desemprego. O desemprego tem, do meu ponto de vista, duas razões fundamentalmente. Uma é o que as colegas já disseram,
que as empresas estão empobrecidas também e logo acabam por ter falência. Mas também há outro problema. Só se criam oportunidades de emprego nos grandes centros urbanos e, sobretudo, no litoral. As províncias do interior. Isso pode agudizar mais o êxodo populacional. Exatamente, por isso é que Luanda está a arrebentar pelas costuras. Já não há mais. E é difícil encontrar emprego, senão, às vezes até o subemprego fica difícil encontrar-se. Aqui numa cidade como Luanda, onde tem tantos habitantes, que eu até já não sei se são 8 milhões, se são 10 milhões de habitantes, é muita gente para um território relativamente pequeno. Quando Cubango aparece mesmo como uma das províncias mais pobres, por quê? Porque não há investimento, durante muito tempo não se fizeram grandes investimentos, primeiro para tornar aquela província mais atrativa, para os jovens pensarem, bom, eu em Luanda não tenho uma oportunidade, mas vou para quando o Cubango e vou encontrar uma oportunidade. Ele não tem oportunidade e, por natureza, o jovem é ansioso, quer resolver os seus problemas e, portanto, imigra, vai à procura de outras condições. Portanto, a falta de investimento no interior também acaba por penalizar. A Tânia diz que a agricultura dá oportunidades. Devia dar, eu prefiro dizer assim, devia dar oportunidade. Por quê? Porque as pessoas verificam que trabalham no campo, não há vias para escoar os seus produtos, então por que eu vou me esforçar tanto para gastar o pouco de dinheiro que eu tenho para fazer uma plantação, vou fazer o meu esforço, depois eu não consigo vender. E se vendo a retorno. Não há retorno. E se vender, vendo a baixo custo. Portanto, essa agricultura de subsistência não cria emprego e não cria incentivo para a juventude investir. A juventude precisa, efetivamente, de ter oportunidades, não apenas nas cidades e no litoral, mas também no interior. A outra questão que eu acho que é importante refletirmos aqui, quando estamos a falar da pobreza, é exatamente esta oportunidade que eu estava a dizer, Ana Vita, a educação. As pessoas precisam de ser educadas, primeiro, para pensar de maneira diferente. Deixar de pensar que o emprego é só no Estado. É preciso educar a juventude para saber que há 3 possibilidades que ele tem para encontrar emprego. Uma delas é o Estado, sim. Durante muito tempo o Estado foi o maior empregador. Na nossa... Sim, e portanto é preciso educar as pessoas para mudar o pensamento das pessoas. A outra oportunidade é buscar emprego em empresas de outrem, mas é preciso que as empresas estejam ali, estejam saudáveis do ponto de vista financeiro, para poder dar empregos condignos às pessoas que estão. E a outra oportunidade é criar o próprio emprego, o famoso empreendedorismo que nós estamos aqui a propalar. Mas é preciso que as pessoas estejam preparadas, primeiro, para saber que emprego é que a empresa ou que projeto é que ele empreendimento vai poder criar, nas condições dele. Tem pernas para caminhar, por quê? É preciso preparar também as pessoas para saber escolher onde eu estou, sem precisar emigrar. Eu vou onde estou criar essas oportunidades, como temos visto algumas iniciativas no AMBO, boas iniciativas que vão surgindo lá nas províncias mais distantes de Luanda. Mas é preciso, efetivamente, um trabalho muito articulado entre todos os setores que têm a responsabilidade de combater a pobreza. E o facto de a pobreza estar no Ministério da Assistência e Reinserção Social, eu penso que está deslocado do seu local. Então, onde é que devia estar? Para mim, devia estar justamente na agricultura. Porque se se investir no Ministério da Agricultura, porque se se investir na agricultura e sobretudo na agroindústria, acho que ali teríamos mais oportunidade de emprego do que ficar no Ministério da Assistência. Porque o Ministério da Assistência nós já temos no nosso subconsciente, que é para atenuar, dar uma esmolazinha para as pessoas comerem. As pessoas não precisam... Os cartões que cuia, etc. Sim, aquele bocadinho que dão de arroz, de não sei o quê. Aquilo é uma solução pontual, é uma situação pontual de emergência. É uma situação que vem agora,
atende um bocadinho, dá meia dúzia de... É uma medida paliativa. É paliativa, não dá. resolve Nós o precisamos de soluções que sejam sustentáveis, que não podem deixar de dar oportunidades. E as pessoas não ficarem independentes, porque durante muito tempo, no conflito armado, nós ficávamos à espera do avião que vem com o PAM para nos dar de comer. Isto precisa de mudar também. Viciou as pessoas. E, portanto, não precisamos de esperar que o assistência e reinserção social continue a fazer assistencialismo. Nós temos que deixar de ter uma economia de assistencialismo. Nós precisamos de produzir, fazer produzir para que as pessoas produzam e vivam dentro da produção. Muito bem. Concordo com o que a professora Luísa diz em relação ao assistencialismo. E às vezes a opinião que nós formamos é fruto da pouca divulgação de alguns programas que o Executivo tem estado a implementar. Dentro do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, ele atua em 3 eixos. Sim. Primeiro, esta população que está a viver numa condição de extrema pobreza, ela sim começa por receber a transferência social, que é o assistencialismo. Sim. Mas é por um período de tempo. Ela depois precisa ser inserida para o eixo do acesso aos serviços, que é acesso à educação, à instrução, que é o acesso aos serviços de saúde. E quando ela está, depois de assistida, está com uma base minimamente solidificada, então ela passa para o eixo da inclusão produtiva. Isso está a acontecer de forma metodológica? Isto tem estado a acontecer de forma metodológica, mas são questões que não são devidamente divulgadas. Só quem tem acesso a determinados documentos, a determinadas informações, é que consegue ver a forma como o programa tem estado a ser gizado. E é péssimo, porque a pobreza é uma situação nacional, é uma situação que até periga a segurança nacional, e nós devíamos saber, sim, de que forma é que o programa tem estado a ser intervencionado. As transferências sociais, como disse muito bem a professora Luísa, são negativas no ponto de vista de serem eternas. Por exemplo, ainda na semana passada, a Ministra das Finanças garantiu que as famílias pobres vão receber um valor, um subsídio mensal, acho que é na ordem dos 9.000 kwanzas, não é? Este valor é um valor irrisório, para este momento é um valor irrisório. E entra em contradição com os 15 que são precisos para a cesta básica. Com os 15 que são precisos para a cesta básica. É um valor irrisório, para começar. Para além de ser irrisório, é um valor que não vem responder às principais necessidades básicas em termos de alimentação, pelo menos que por refeição façam 600 quilocalorias. As famílias, infelizmente, não é essa a situação que vai se viver. Mas há ainda, dentro desse estudo, existem alguns dados que servem para alertar também o Executivo. Dentro de 62% da população que tem emprego, 72% é a população que trabalha para a agricultura, não é? Então, todos os esforços, não é, devem ser canalizados, ou a maior parte do esforço deve ser canalizado para aquilo que melhor sabemos fazer por causa da baixa qualificação em termos de mão de obra que se precisa para boa parte do número de empregos que há na agricultura, e então, assim, mitigar de alguma forma a tal taxa de desemprego que tem estado a assolar o nosso país. Existe nesse momento o programa de apoio ao crédito, que é para financiar algumas cooperativas agrícolas. Estes programas no papel são muito bonitos, mas o que me preocupa mesmo é a execução. Os próprios bancos comerciais, a princípio, apresentam-se em condições de fazer, mas depois vão criando uma série de burocracias e ao invés de motivar o investidor agrícola a prosseguir com seu investimento, infelizmente vão desmotivando. Bom, para completar algum raciocínio, era só para dizer que neste momento nós temos taxas negativas de crescimento do PIB, já tivemos boas taxas de crescimento do PIB. E é só para introduzir o que é a questão das desigualdades sociais. As desigualdades surgem exatamente por falta de oportunidades iguais. Isto eu digo, um país que não produz porque não tem um setor privado que consiga, então, internalizar a força de trabalho tão necessária para criar os empregos. E, por outro lado,
a questão do fosso entre aquele grupinho que tem acesso à riqueza e acima de tudo, sacrifica a maioria dos cidadãos. E este cenário continua. E é mais grave ainda agora quando temos taxas negativas de crescimento. Por isso é que a pobreza vai se acirrar se o país não tomar medidas severas. Para mim, é preciso, estes valores, essas taxas, esses indicadores, só devem chamar a atenção a alguma situação de que é preciso reverter estes números, é preciso erradicar a pobreza. E como? Criando produção interna, criando empregos, criando investimentos para a situação, para setores de social, infraestruturas e, sobretudo, com uma maior população pobre, está no meio rural. E no meio rural, pesca, agricultura, é criar investimentos locais lá. Para quê? Para que as pessoas não venham para a cidade. E mesmo que venham para a cidade também, quer dizer, essa cidade tenha... A tal cidade de Luanda não chega. Luanda também precisa de ser repensada. Okay. E para isso estamos a caminhar para investimentos, do ponto de vista político, eleições autárquicas e tal. O investimento local é fundamental. Muito bem. Na agricultura, olhar para as famílias, agricultura familiar. Muito Os bem. empresários na agricultura só faliram esse processo. Rapidamente, Tânia, temos Sim, é mesmo uma lista conclusiva. Dizer que esse estudo, para além de ser assustador, deve ajudar não só o governo, mas a todos nós que, de certo modo, somos os atores sociais para a mudança e para a melhoria. Eu gostava de parafrasear ou concordar plenamente com o que disse a professora relativamente à ausência de investimento na agroindústria, no setor da agroindústria. Repara, um exemplo rápido para terminar. Nós nunca importamos, nem nunca vamos importar a fuba de bombom. Mas as famílias angolanas, da mesma forma que nós temos a média de 5 elementos, como nos atesta o estudo, pelo menos 3 vezes por semana a gente come funs. Ainda os do sul, que normalmente habituamos-nos com milho, mas a fuba de bombom está lá. Quer dizer que nós somos autossuficientes na produção da mandioca. Isso para dizer que se nós estivermos atentos no setor da agricultura, poderemos melhorar a nossa cesta básica, revertendo o quadro com as importações. Da mesma forma que podemos produzir, e eu sei que podemos, o óleo alimentar, o sal, somos autossuficientes no sal. Já estamos em condições de incentivar, por exemplo, determinadas... Não, mas temos condições para exportar. Temos condições para exportar. Nós temos condições, da mesma forma que antigamente, por alguma razão qualquer, proibiu-se a importação do ovo. Passamos a uma necessidade, mas depois vimos que era possível, sim senhor, é possível com outros produtos. Dizer que temos que parar, tentamos entulhar aí o mar na marginal para largar Luanda, fizemos não sei o que, estamos distraídos. Esses estudos, para além de suscitarem conversas com algumas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, é para alertar os verdadeiros caminhos para ajudarmos o governo angolano a sair disso. Mas também preciso dar só uma nota da tua posição. A questão da importação também é um negócio de milhões. Mas então, por isso é que eu estou a dizer isso. Criou-se condições. Uma casta de dirigentes que vive disso e prejudica o país. É verdade. Se até hoje nós não paramos para refletir em determinados produtos que realmente somos autossuficientes, é porque criou-se condições de muita gente fazer dinheiro por intermédio da importação. Exatamente. Nós hoje temos tio de bochechas que ficam aí no parlamento e ficam em outros sítios, mas que vivem disso. Nós somos autossuficientes na banana, estávamos a falar agora, na mandioca e outros produtos mais muito necessários para a nutrição da própria população. Sim. É um alerta grande. Temos que diversificar mesmo a exportação e começar a por exportar aqui nos países vizinhos. Não é só esperar setembro para dizer que a agricultura é a base, a indústria é o fator. As campanhas da agricultura. Não é só esperar as campanhas, é viver. É viver. Temos vizinhos que precisam do nosso bombom, precisam. Bom, e vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos falar do tribunal que condenou a ex-administradora do Xinguar a 12 anos de prisão. Até já. Bom, entramos agora para a segunda parte do Política no Feminino. A ex-administradora do Xinguar, Beatriz Diniz, foi condenada segunda-feira a 12 anos de prisão por crimes de peculato, branqueamento de capitais e associação criminosa. No mesmo processo está igualmente arrolado o ex-diretor municipal da saúde, Agostinho Ndovala Kalungu, condenado a 10 anos de prisão. Vamos começar por ouvir a professora Luísa Grilo. Essas penas revelam a gravidade dos crimes?
Bom, se compararmos com outros julgamentos que já ouvimos, eu penso que não. Penso que a justiça aqui foi excessivamente dura para com a senhora. Porque nós já ouvimos aqui vários julgamentos desta natureza, sobre desvios e o famoso peculato que agora está na moda, não é? Por exemplo, há pouco tempo ouvimos a sentença acho que era juiz, no IGE. Acho que desviou 600 milhões, apanhou 10 anos. A senhora, tudo indica que foram 44 milhões de kwanzas, 12 anos e expulsão. Isto, da função pública. Acho que foi muito dura a pena. É uma questão de comparação, de facto, para a justiça ser um pouco mais justa, não é? Tratar a todos por igual, já que somos iguais todos perante a lei, também na distribuição das penas sermos um bocadinho iguais. Ela já vai pagar, tem a expulsão, só a expulsão já deixa uma pessoa... E tem um outro processo... E tem outro processo tem a ver também com o peculato também. Acho que foi excessivamente dura a lei. Vamos ver se os seus advogados recorrem. Eu não estou a dizer que a condenação não tenha sido necessária, assim, porque quem se expõe a esse tipo de atitude tem que esperar mesmo a condenação. Mas é só uma questão de justiça e de comparação entre um e outro. É verdade que cada juiz é um juiz, cada processo é um processo, mas nós que somos leigos na matéria, eu acho que, para mim, a senhora, que foram muito duros em relação à senhora. Navita, qual é a sua visão? Pois é, para nós sempre afirmamos que o combate à corrupção é inevitável. Também os julgamentos, aliás, a tipificação desses crimes parece universal agora, parece nacional, portanto, branqueamento de capitais, associação criminosa, peculato. Parece que nesta era todos os arguidos estão a ser tratados desta forma. A justiça, para além da correção, também tem às vezes a obrigação de reparação e de restituição para a sociedade. Pelo que somos da opinião que, neste caso, por exemplo, foram desviados, sim senhora, 44 milhões de kwanzas que naquela província e sobretudo no setor da saúde serviriam para fazer muita coisa. E sobre isso há penas, sim senhora, a aplicar para tanto a diretora como o outro diretor da saúde com 10 anos de prisão e a restituição, sobretudo dos meios, 12 milhões e uma viatura, mais 12 milhões para o outro e também viatura. Pensamos que os meios, como não são de pessoais, devem ser, sim senhora, restituídos ao Estado. Mas o que nós exigimos é que haja talvez uniformidade e haja um estudo de poder, como é que posso dizer, criar escadas, né? em termos de gravidade dos factos e olhar para a diferenciação dos factos. O desvio de X, 44 milhões. Há desvios no IGE de 600 milhões. Há desvios nacionais de 6 milhões de dólares, 120 milhões de dólares, de tantos milhões de dólares, propriedade do Estado e tal, e vemos estes indivíduos, esses infratores, ainda sob cobertura de instituições de soberania do Estado e andam ali a passear, enquanto os peixes pequenos estão a levar a sério, sobretudo... Mas não é isso que se pede da justiça, mão pesada? A justiça tem que ser justa também. Sim. Enquanto pessoas que roubaram 6 milhões de dólares, roubaram edifícios que deviam servir para o Estado, roubaram carros, há pessoas que têm quintais cheios de todo o tipo de carro que o Estado teve, têm lá nas suas casas, distribuem para os filhos, nem chega, para os afilhados não chega, portanto, ainda não ouvimos do caso do CNC, aquele diretor que restituiu casa, restituiu carros, mas há indivíduos que estão a ser indiciados como arguidos, roubaram muito dinheiro e, entretanto,
estão ali a coberto do Estado. Estão uns na Assembleia, estão outros entre as instituições, são assessores disso e daquilo. Portanto, para nós, a justiça deve ser abrangente. E os peixes graúdos, porque são peixes graúdos, tiveram mais chance de roubar somas avultadas de dinheiro, esses sejam arguidos, restituam o dinheiro do Estado, porque, como vimos há bocado, a pobreza extrema foi causada também pela corrupção, pelo desvio do erário público. Pelo que a senhora levou 12 anos expulsa da função pública. Nós queremos ver pessoas que estão claramente identificadas como que desviaram o erário público, grandes pessoas que foram vice-presidentes, presidentes, governadores, ministros e tudo. Queremos ver então os processos que vêm ali, como será a sentença. E os cidadãos são iguais perante a lei? Pois, os cidadãos são iguais, não é o pequeno roubou 44 ou 12. O grande, ainda, depois é só 3, ainda fica em casa, porque depois há recurso, porque não há. Que justiça é essa? Nós queremos justiça justa e que roubou, restitui. E a restituição dos milhões de dólares é até muito mais importante do que certos valores que vemos por ali. Vamos ouvir a Sandra. Sandra, portanto, os réus prejudicaram o Estado angolano em mais de 44 milhões de kwanzas, de 2014 a 2018. Pois. Enquanto que há quem, num exercício econômico, num ano econômico, já tiveram mais de 44 milhões. Não quero, com esta minha afirmação, defender o crime que foi praticado por esses indivíduos. Chegaram até julgamento e pelo menos até aqui a justiça agiu em conformidade, mas vou corroborar com as minhas colegas que dizem que há sim uma excessiva pena. Nós podemos trazer aqui casos comparáveis. O caso de CNC, o ministro que esteve envolvido dilapidou o Estado angolano em milhões de dólares, não é? Mil milhões de kwanzas. Mais. Milhões de dólares, euros, tantas moedas que foram dilapidadas do Estado. Ele apanhou 14 anos de prisão e ainda estão a fazer a revisão da pena, não é? Os advogados recorreram à decisão judicial e ainda assim possivelmente podem reduzir a sua pena. Não estamos com isso a querer dizer também que os advogados ou os defensores oficiosos que estiveram envolvidos no julgamento da ex-administradora são incompetentes, mas é bem verdade que não sentimos neste momento que a justiça está a ser justa para todos. É preciso que as penas aplicadas aos infratores ou aos criminosos devem ir de encontro, aliás, aos crimes que eles praticaram. Não pode haver essa diferença de um caso muito recente, não é? Com uma soma que é 5 vezes maior do que a do outro infrator e ele apanha uma pena semelhante. É preciso se rever esses casos. Então, em relação ao julgamento da administradora, eu penso que a própria defesa devia também incorrer a uma outra ação judicial no sentido de se rever as penas. Devemos também refletir em relação à forma como a administração da justiça está a ser feita neste momento. Ainda não estamos a ouvir, não é? Sabemos que durante muitos anos o nosso OGE tem uma boa parte do bolo que vai para a justiça. Não é para a justiça, vai para a área militar. E é ali também onde aconteceram grandes crimes econômicos. Até agora, será que não se encontrou nada? Onde é que eu estou a querer chegar? Estamos a falar em combate à corrupção, combate à impunidade. Então, é preciso também ver ali no seio das chefias militares se de facto, não é, as contas durante esses anos todos foram sempre muito bem executadas, se houve um alto índice de corrupção e está identificado os setores que mais receberam valores durante esse tempo todo. Então, é preciso também que nós, enquanto cidadãos, sejamos esclarecidos em relação à forma como os exercícios econômicos que foram sendo conduzidos nestes setores. Ou seja, os militares não estão isentos não estão isentos destes processos. E eu me pergunto por que até o momento ainda não temos um processo diferente, né, de um caso de insubordinação. Eu estou a falar mesmo de crimes econômicos. Sabemos que existem muitas chefias militares com grandes impérios, não é? E não é do salário
salário não é do cumprimento, né, das ordens enquanto filhos da pátria que construem esses impérios. Então, o combate à corrupção deve ser universal, deve ser imparcial e a aplicação da lei deve ser sob o ponto de vista de que todos os cidadãos são iguais diante da lei. Ainda sobre a justiça, é preciso que haja um maior engajamento de todos os órgãos que compõem a administração da justiça, porque tem sido feito, de facto, ou tem sido implementada a reforma da justiça, tem-se feito investimento a nível de formação de quadros, admissão de novos magistrados, de novos oficiais de justiça, de novos Ministério Público. Então, mas na realidade vai-se sentindo já o resultado destes investimentos que estão a ser feitos pelo Estado? A própria qualidade da justiça já se sente na prática? Estes investimentos já começam a ser questionáveis, não é? Na medida em que vemos aplicação de penas de crimes parecidos, mas com penas que não são equilibradas. Essas penas são penas muito desequilibradas. Então é preciso de facto se tomar atenção a isso para que a administração pública possa se ver livre também das questões de corrupção, as questões de outros crimes econômicos e de práticas negativas da administração pública, e assim vermos de facto qual é a nova dinâmica que a justiça angolana tem estado a tomar. Muito bem, Tânia, é falar de peculatos, branqueamentos, é falar um bocadinho também na função pública, é falar também da IGAI, portanto, a Inspeção-Geral da Administração do Estado, que remeteu este ano à Procuradoria-Geral da República 35 casos que indiciam a prática de peculato e de irregularidades na gestão de recursos públicos. É pouco. Nós estamos no 12º mês de 2019, 35 casos, é pouco. É importante que nós temos que parar e pensar o seguinte: o IGAI está fazendo um trabalho bom, sim, mas pode fazer mais, pode fazer melhor. Por isso é que fez a campanha de divulgação para denúncias e fez todas as campanhas, mais algumas. Nós, os cidadãos, devemos apoiar e colaborar para que se efetive, na verdade, os seus ideais. Mas atenção que o setor da justiça, vamos comparar a uma casa, é a sala de estar para a atual governação. Temos essa sala de estar arrumada hoje? Vai se arrumando. Vai se arrumando pelo seguinte: ainda tem muitas coisas para se resolver. Concordo plenamente com o que disseram aqui as minhas colegas de painéis, fundamentalmente na questão excessiva da pena que foi lida para a senhora. E dizer que a justiça tem que realmente ser justa. Vou repetir mesmo assim como disse a Ana Vita. Nós não podemos ter filho de pai branco, filho de pai negro, isso para perceber que uns são filhos, outros são enteados, outros são sobrinhos. Não, nós somos angolanos. Ninguém é suficientemente rico que não pode ser. É uma máxima linda que deve ser aplicada. Nós temos que parar e pensar. Nas redes sociais, por exemplo, quando o arroz em casa acaba, hoje há quem também quer fazer meme do presidente. O arroz acabou, o arroz é 20 mil, como se o presidente da República fosse a razão de todos os males. Mas acabamos esquecendo às vezes as nossas responsabilidades. O setor da justiça não pode falhar. O IGAI, para mim, é um dos tentáculos, não é? Vamos assim considerar, do setor da justiça. O setor da justiça tem que pensar bem, não é? No seu modo operante, na sua forma de ser e estar, durante a atual governação. Porque qualquer coisa que falhe aí, falhou o governo todo. Como é que nós vamos... A Ana Vita deu exemplos palpáveis, exemplos bons, dignos de realçar aqui o nosso descontentamento. Primeiro é uma senhora. Para nós, não só o facto, porque cidadão é cidadão e depois vamos olhar para a questão de género, sim. Gestor é gestor. Repara que, relativamente ao crime de peculato e outros crimes que fazem parte da bandeira de governação, que fazem parte do novo projeto da nova justiça, apontam os gestores como os principais criminosos. Não é? Se nós falarmos de dilapidação do erário público, de dilapidação do Estado, se nós falarmos de larápios de fatos, são os gestores públicos. São eles que tiraram o bem público, deixaram de dar pão nas crianças, deixaram de ter o leite, deixaram de nos conferir as mínimas condições de habitabilidade, de subsistência, de vida para o seu próprio bem pessoal. São essas práticas que devem ser eliminadas. Mas, no entanto, não pode haver filhos enteados. Então, o senhor Luís era tão somente o delegado da Justiça e Direitos Humanos. Leva 10 anos, não é? Subtraiu dos cofres públicos, foram 652.830.000 kwanzas. Tirou do Estado para a conta de uma firma pessoal. Levou 10 anos. Houve conivência. Solidariedade entre colegas. Solidariedade, obrigada, era isso que eu queria dizer. Solidariedade institucional. Eu tenho o direito de dizer isso. A pobre senhora, também é larápia,
Mas leva já 10 anos. 12 anos, obrigado. Por 40, quantos 44 por cento milhões. são 44 milhões de 600 milhões e 500 e tal mil kwanzas? Quantos são? E de milhões Quantos e são? milhões daqueles aí. Não é? Por que o senhor, que até devia ser a salvaguarda dos bons valores, porque afinal de contas é o representante, ou era o representante provincial da Justiça e Direitos Humanos. Como é que ele leva assim? Quer dizer, há situações que nós sabemos que na lei também pesam, não é? Reprimário, a conduta, a função, outros critérios também pesam. Então, no paizinho, pesou o quê? Que só levou 10. Nós não podemos continuar a assistir casos como esse e achar que realmente estamos a trabalhar para uma justiça. Porque amanhã vamos ver ministros que tiraram dinheiro todo do OGE só para ele sozinho, de uma província, ele sozinho comeu. Vamos levar 2 meses e nós vamos olhar, vamos continuar a ver que é normal. A justiça tem que ser equitativa. Eu gostei de um aspecto importantíssimo que a Navita clarificou. Nós temos que ver as medidas. E se nós estamos a fazer um corredor novo de justiça, estamos a mudar e a transformar o país por intermédio desse setor, temos que reavaliar a questão da aplicação das penas para os... estudar. Não tem, estudar. nós Vamos temos passar- estudar muito. Estudar, preciso comparar. É A preciso... Faculdade de Direito em Angola era já o sítio de elite. Então eles que apliquem o que aprenderam. Queremos Estudem, educar a façam, sociedade proponham. contra a corrupção anterior e agora evitarmos, prevenirmos casos de corrupção futuros e presentes, mas façámo-lo com justiça. Com justiça. Muito bem, vamos passar para um outro tema. O MPLA assume com humildade as suas responsabilidades históricas e o compromisso de desenvolver um país cada vez mais democrático, inclusivo e moderno, declarou em Luanda a vice-presidente do partido. Luísa Damião discursava na abertura do 2º colóquio internacional sobre a história do MPLA que decorreu até hoje no Centro de Conferências de Belas. Vamos ouvir a professora Luísa, qual é o alcance político que teve este evento? Bom, eu primeiro felicito o Comitê Central do MPLA por esta iniciativa. Nós aqui temos dito que a nossa história contemporânea e moderna mesmo não é conhecida e, portanto, esta iniciativa é muito boa. É verdade que é a segunda, porque a primeira os 3 volumes da história do MPLA já saíram, e este colóquio, para mim, a grande virtude deste colóquio são os temas, a pertinência dos temas que foram abordados. Muito bons temas. Segundo, a qualidade dos oradores foi espetacular. Eu penso que Foram escolhidos a dedo? Não, foram muito bem escolhidos. Principalmente porque são os atores que estavam no palco e no terreno que vieram contar as suas experiências, vieram contar para aqueles mais jovens que não tiveram a oportunidade de acompanhar, infelizmente, o nosso conflito também, a história, todo o percurso histórico do grande partido que é o MPLA. Ter a oportunidade de ouvir de viva voz por quem participou os factos como eles aconteceram. É bom que se discutam factos da nossa história contemporânea. Aqueles que viveram têm a obrigação de vir contar o que é que se passou, para que a história que nós precisamos de ensinar e ficar para as novas gerações seja feita com base na verdade histórica dos factos. E este colóquio, para mim, de facto, tem grandes oradores que abordaram assuntos que têm a ver com a guerra. Quando essa história vem na primeira pessoa, portanto, naquelas pessoas que estiveram no palco dos acontecimentos, acaba por ter maior credibilidade. Exatamente, tem peso. E a outra grande virtude deste colóquio é a possibilidade de ser, portanto, produzidos textos para que os investigadores acadêmicos possam também dar a sua opinião. E, por outro lado, também confrontar alguns escritos que já existem de investigadores para entrar no contraditório e ter uma história limpa, no verdadeiro sentido da palavra, uma história que é, de facto, necessária para nós conhecermos o grande esforço que foi o alcance da nossa independência, toda a trajetória desde os primeiros conflitos, os nossos desentendimentos aqui, porque tivemos, de facto, um momento em que pensámos que íamos nos entender, voltamos a nos desentender. Isto é muito bom que fique registrado e que todos aqueles que participaram possam, de facto, dar voz e que todos possam também fazer a mesma coisa, escrever. Quem sabe sobre um facto que aconteceu, tem que escrever, e estes momentos são indiscutivelmente oportunos. Parabéns ao MPLA. Navita, o que é que está a ser passado à nova geração?
relativamente à história? Bom, dizer que um partido como o MPLA, cuja trajetória é conhecida no país, e é um partido que governa Angola desde 77, portanto, faz um ato que é obrigatório para qualquer partido que se preze. Os partidos africanos, sobretudo os históricos, precisam de parar, olhar para si, de forma realística, e porque a história é o quê? A história é olhar para o passado, tirar relações positivas e as negativas também olhar para elas e dizer vamos corrigir aqui, porque do passado tiram-se grandes lições para projetar um futuro melhor para Angola. E sobretudo um partido que tem gerações e gerações precisa sim de passar algum testemunho de história para os seus novos militantes. Entendi sim a dimensão dos convidados, amigos de longa data do MPLA, destaco aqui o Dr. Durão Barroso, aliás, estou a confundir com outra entidade, que são, em termos de ideologia do seu partido com o partido MPLA, são amigos de longa data, e também outros de Cabo Verde, e que vieram aqui, claro, dar este braço. O que é que eu penso? É normal. É o segundo colóquio, a história deve ser escrita, a história deve ser assumida com os seus pontos positivos, os seus pontos negativos e traçar um futuro melhor para não só o partido, como também para o país. Achei também pouco dos acordos que foram tratados durante o colóquio, achei pouco elevado, tratado, por exemplo, os acordos de Alvor, que aconteceram antes de 1975, que acredito que são muito importantes também para a história do nosso país, porque dariam lugar às primeiras eleições em Angola e formariam o primeiro governo de unidade entre os três movimentos, UNITA, MPLA, UNITA e FNLA. Portanto, a história deve ser contada tal como ela é, para ajudar as pessoas e que, sobretudo, quando se reafirma do lado do MPLA a questão da luta pela democracia. A democracia tem pressupostos, é importante esta afirmação e que se veja no dia a dia, na prática. E também a questão da inclusão social, achei esse ponto importante, a questão da inclusão social é importante. E é bom que as pessoas deixem de pensar a inclusão social só se dá entre partes beligerantes, partido aqui que lutou com aquele que sentou na mesma mesa. Não. A inclusão social de hoje em dia é preciso pensar que Angola é de todos, Angola, a inclusão social de todo o povo angolano, das minorias, dos deficientes, dos povos coiçãs, dos povos que têm aquela dificuldade de pigmentação e tal. Então, inclusão para todos, de oportunidades, inclusão de acesso aos meios de produção, porque é isto, são as exclusões, são as desigualdades que fizeram com que tivéssemos passado por momentos maus. E é bom que o MPLA reassume isso. Um outro aspecto que eu não posso deixar de falar, também deu para ver nesse colóquio que, por exemplo, os órgãos de comunicação social deram uma cobertura interessante para este colóquio e, sobretudo, falo da TPA, do Jornal de Angola, a RNA, a Rádio Nacional de Angola, quando comparado a um ato que aconteceu há bocado, que é o Congresso do segundo maior partido da oposição, do segundo maior partido em Angola, e que a TPA teve um comportamento, os órgãos de comunicação social, que não são desejados. E se queremos inclusão, queremos ir para frente e tratarmos-nos de forma igual, eu não podia deixar de falar deste aspecto, dando atenção de que na vida está a querer dizer que deram pouca atenção? Sim, sim, sim. A comunicação social pública, a TPA, não tratou bem o Congresso da UNITA. E não trata bem outras situações dos outros partidos. Então, estamos a olhar para a nossa história, exclusões, desigualdades, chega. Vamos para frente. Sandra, a vice-presidente do MPLA disse que o MPLA assume as suas responsabilidades históricas. Qual é o peso que tem esta afirmação, do ponto de vista prático? O que é que Luísa Damião quis dizer? Do ponto de vista prático, penso que reflete, por exemplo, os erros cometidos em termos de governação, não é? Aliás, o próprio lema do partido é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem.
Então, a vice-presidenta, ao admitir que o MPLA assume os erros que cometeu, então está a apresentar um paradigma diferente daquilo que o partido tem como norte, que certamente é deixar os aspectos negativos que no exercício da sua governação prejudicaram o país e partir para aspectos positivos, para ações positivas, para políticas positivas, no sentido de melhorar a vida de todos os angolanos, não é? Dizer que este colóquio é positivo pelo facto de vir contar história de um partido que em todas as fases da construção do nosso país esteve presente. Aliás, é o único partido que governou o nosso país até o momento. E, no entanto, contar a história desde a fase da luta de libertação, contar a história da fase das primeiras eleições, da fase do conflito armado, contar a história da reunificação nacional, contar a história deste momento em que se tenta e se está a materializar, né, um projeto de paz social e de entendimento entre as mais diversas forças políticas, do ponto de vista do perdão e para passar uma borracha, não digo, mas para ultrapassar determinados males que certos acontecimentos em termos de guerra civil assolaram o nosso país. Então entendo que a história vem sim para construir um presente, para olharmos de todas as lições positivas e negativas, para se construir um futuro melhor. Este colóquio entendo ser importante também para chamar a atenção aos próprios militantes, não é? Sabemos que existem militantes que são militantes só por ser militantes. Não conhecem a história do partido, não conhecem a ideologia do partido, nem sabem se revêem com a ideologia do partido, mas são militantes. Então, ou seja, militantes que não conhecem a ideologia do partido. Exatamente, há militantes que não conhecem a ideologia do partido. E este colóquio, pelo nível de temas, pela qualidade de oradores, pelo nível de produção também documental que foi apresentado, vem de facto mostrar como é que o MPLA nasceu, como é que o MPLA se desenvolveu, o que é o MPLA hoje. Então eu penso que os militantes saem a ganhar e o país, porque a história do país foi feita com os diversos atores da cena política, sobretudo os que eram movimento de libertação e atualmente são partidos, que até hoje têm estado a interagir positivamente para o melhor dos angolanos. É importante que este exercício de história, não é, seja um exercício para vários partidos, melhor dizendo. Os partidos precisam de contar também as suas histórias para ver o que acontece, para ver o contraditório. Infelizmente, o que acontece é aproveitarem-se de análise e outras situações para começarem a levantar alguns assuntos como não sendo os únicos que causaram os males para o país, e é preciso que a história seja documentada. Por que os partidos não têm a cultura de contar a sua história? Estamos a ver agora o MPLA, mas sugeriste aqui os outros partidos. Por que isso não acontece? Talvez sente-se alguma falta de transparência, não é, em contar a história do seu lado conforme ela é. Porque hoje existem vários métodos de difundir a história. Não é só com o livro físico, mas é por via do livro digital. E hoje já não vai haver justificativa de que não se está a permitir a publicação do livro A, do livro B, porque a liberdade em termos de imprensa, a liberdade em termos de escrita hoje em Angola é um facto. E as próprias organizações internacionais conseguiram reconhecer isso. O fruto disso é que Angola, em termos de liberdade de imprensa, já subiu alguns níveis ao que foi apresentado nos últimos anos. Então, já há essa liberdade para contarem a história. Então, eu acho que essa história devia ser contada não nas entrelinhas, mas de forma oficial. Na primeira pessoa, quero só partilhar algo também. Sim. Tal como coloco o segundo colóquio. Não, é só dar um exemplo. Sim. Tal como o segundo colóquio do partido MPLA, eu também devo partilhar que, por 2 vezes, o partido UNITA, convidando atores da sociedade, até partidos como o MPLA, a FENELA, a sociedade civil e outros jornalistas investigativos, já realizou colóquios para falar da sua história. Muito bem, e, Tânia, sobretudo, até com destaque para o Cuito Carnaval, a história do Cuito Carnaval. Tânia, temos partidos que não gostam de contar a sua Mas história. a imprensa não... Essa é uma realidade. Sim, temos partidos que não contam, né? Realmente, a Nafita falou um aspecto importante. A imprensa também ajuda a divulgar determinadas ações do partido, de determinados partidos que podiam ajudar-nos. Porque os 3
três movimentos de libertação nacional têm uma responsabilidade, ainda têm uma grande responsabilidade para a nossa Sempre própria terão, educação. porque E sempre terão, também da vai nossa ser história. perpétuo, não é? Exatamente. Angola é Angola que é hoje pela intervenção de cada um dos três movimentos. Nós aprendemos isso particularmente desde que nos conhecemos como gente. No entanto, é importante que se conte a história como ela é, as verdades. Os três partidos omitem fatos. Mas é um aspecto positivo nós vermos hoje o MPLA a dar cartas para a abertura e conversar abertamente de coisas que, como é que eu diria, enfermam a imagem de um partido que até tem tudo para continuar no coração dos angolanos que acreditam no partido em referência. A realização de um colóquio internacional, com a ciência que teve, com as figuras em particular que teve, com a presença massiva de ciência, dá uma credibilidade, dá vontade das pessoas pararem e perceber, na verdade, se há vontade de caminharmos por uma democracia, porque a nossa democracia só se vai amadurecendo com verdade. E nós vamos acreditar cada vez mais e melhor nos nossos mais velhos, nos nossos nacionalistas, na força que os impulsionou a levantarem para nos oferecer a Angola que hoje temos, se nos contam os fatos com verdade, não é? E não perdem nada com isso. Só para dizer o seguinte, foi importante, e eu li na íntegra o discurso de abertura preferido pela vice-presidente do partido, e tem um parágrafo aqui muito importante que eu queria partilhar. O estudo da história, das instituições e da vida tem a importância de dar, sobretudo, suporte, compreensão às pessoas e, quiçá, para as organizações, no sentido de agirem com maior prudência, civilidade e tolerância no seu meio e em situações alheias à sua cultura. Nós temos hoje relatos que foram, de factos, que foram perpetrados por partidos que não têm nada a ver com a nossa cultura. Relatos de fatos que tiram o brilho, que tiram o respeito, que tiram o amor. Não vou aqui particularizar figuras, mas estou a falar do partido, porque os líderes, quando agem pelo partido. No entanto, era bom e aqui dizer que cada coisa a seu tempo. Se hoje o MPLA está a falar somente de 75 a 2002, é apenas o 63º aniversário. Sim. Acho que é uma forma digna também de assinalar os 63 anos. Eu acho que podiam começar com o período anterior, depois, mas se decidiram que agora tem uma maturidade. Estamos a falar do segundo colóquio internacional. O primeiro não falou de 61 a 56, por exemplo, né? Por que eu vou buscar essa data? Porque eu quero perceber como, onde, quando e por que nasceu o MPLA. Porque quando a gente lê determinados livros, eu tenho aqui algumas referências, por exemplo, Alden Roberto, o pai do nacionalismo, o livro do sociólogo também, João Paulo Ganga, Percurso da Luta de Libertação Nacional, livro póstumo de Hugo Azancote de Menezes, MPLA, um amplo movimento, de Lúcio Lara, publicado pela Fundação Chihueca, a gente vê dados que nos assustam. Mas se então nasceu em 61 e nós temos outros dados que dizem 56, nessa altura, por exemplo, nós temos relato que o Zé Eduardo dos Santos era da UPA. Quem era a UPA? Quem era... Quer dizer, são coisas que era bom. Nós precisamos de uma educação cultural e com esses colóquios, com produção de informações, nós vamos conseguir nos entender e vamos falar de nós com maior abertura. Por exemplo, em 2013, Ernesto Mulato, ainda não sei se já tinha tomado posse como vice-presidente da UNITA, fez uma declaração, para mim, assustadora. Chegou a dizer que Neves Bendinha, Imperial Santana, o outro que aparece na história como primo de hoje ainda, não eram do MPLA. Como é que eu vou ouvir Ernesto Mulato? Fez uma entrevista que foi divulgada, por exemplo, na página da UPA e que está em livros. Ernesto Mulato é uma figura, é um angolano, é um nacionalista, viveu e conviveu com pessoas. Quando a gente ouve relato de pessoas que causam alguma confusão. Causam confusão na nossa cabeça, porque a nossa história, como disse muito bem a vice-presidente do MPLA, a história liberta e a história te persegue. Não se pode omitir fatos. Eu tenho a obrigação e eu tenho que ter o privilégio de conhecer bem a história. A história não se apaga. De conhecer bem a história do movimento de libertação nacional que vem governando o meu país, onde eu nasci com muito orgulho, onde estou a fazer os meus filhos e espero um dia ver os meus netos crescerem. É por essa Angola que temos que lutar e quer queiramos, quer não, o MPLA sempre vai merecer respeito pelo fato de ter os anos de governação bem ou mal nessa condição. O mesmo eu falo, por exemplo, da UNITA, o mesmo eu vou falar da FNLA. Nós não podemos continuar a ver extratos num jornal, a ver um Lopo do Nascimento a dizer que sim, foi inventado o facto de que na FNLA comiam
comiam pessoas, comiam coração, mas foi verdade ou não foi verdade? Depois ouço, porque nós também nos baseamos nas fontes orais dos nossos mais velhos, que eles já que são MPLA, né? E dizem, sim, era verdade. Quer dizer, nós não temos que continuar assim. Escrever é um ótimo sinal. As fontes históricas sempre vão ser privilegiadas para a nossa compreensão, mas morrem. E nós não podemos esperar que quem ouviu é que escreva, então, ou é que vai perpetuar. Esse colóquio, aos historiadores também, sim, para que esse colóquio é muito importante e o MPLA, como é que eu diria, somou belíssimos pontos com a realização de um colóquio internacional. Que se divulgue o documento que está a ser agora, porque nós vimos por intermédio das redes sociais, sim, o comunicado final, a UNITA se vier a fazer um ou outro, a FNL em particular e o outro, faz mais. Vamos fazer Divulga, não divulga. Não, eu só quero dizer que essas oportunidades, vai acabar, é só para, porque esse é debate, né? Essas oportunidades, de facto, a Tânia está a levantar aspectos importantes. Estes colóquios, estes momentos, as conferências, eu estou a repetir, por 2 vezes, a UNITA fez conferências no Talatona, infelizmente a imprensa não dá o mesmo tratamento do que outros partidos. É isso que temos que mudar. Então é só para dizer que esses momentos, não é verdade, são bons e convidar-se, e se calhar deviam abrir um bocadinho mais. Eu, por exemplo, tive acesso ao comunicado. Espera, Navita. Eu tive acesso ao comunicado final. As entradas eram livres. As entradas eram livres e justas. Eu tive acesso ao comunicado feito na abertura pela vice-presidente do partido de referência. Não foi pelos órgãos de comunicação, foi divulgado. A UNITA também tem que criar formas de divulgação. Não podemos continuar a dizer que é uma verdade, Navita. É um facto que passa despercebido. Não passa. E que as pessoas... Não, há convidados, imprensa lotada, convidados e as pessoas distribuem. Mas, Navita, eu estou a passar um dado. Obrigado, estou a passar um dado importante. Eu devo respeitar... Eu estou a ajudar-te a dizer que é bom que se levante todos os partidos, todos eles, sim, até aqueles que são novos, que não são de história. As coligações que estão a surgir, a história é feita pelos seus protagonistas. A história é feita e deve ser escrita pelos protagonistas, deve ser partilhada, sim, sobretudo no nosso país, os sociólogos, os historiadores e outros politólogos. Isso também ajuda a encaminhar o futuro. Portanto, estamos todos na mesma senda. O painel de convidados, de preletores também ajuda muito, atrai. Nós precisamos de a própria imprensa também. A dar credibilidade ao próprio evento. Durante muito tempo vivemos com ódios uns contra os outros. Precisamos de fora, infelizmente. Mas estamos no bom caminho, vamos para frente. Sim, mas vamos deixar as mentalidades abertas. Eu estava a concluir a dizer, e repito, né, tive acesso aos comunicados, não foi para a imprensa, porque hoje há outros canais também que não dependem necessariamente das vontades de A ou B, mas canais de distribuição circulam e devem circular. Os documentos que a UNITA já fez dos seus colóquios, produziu, que divulga, que faça reedições, que faça... Porque isso não é só uma questão partidária. Falar da história dos partidos políticos em referência não é falar simplesmente de politiquices, é falar da nossa essência, fundamentalmente o MPLA. E nós temos, pessoas, e atenção, um recado que fica claro: se a direção do partido em referência quiser continuar a ter o respeito por parte dos jovens, que conte com verdade os seus fatos, que vai buscar, que fala da essência, que fala, por exemplo, não tínhamos que esperar ter um novo presidente para nós saber da existência de 5 presidentes que já passaram pelo partido. Nós, por exemplo, temos a UNITA tem 53 anos de existência. Nós só conhecíamos um único presidente até a sua morte, não é? Falar da democracia no seio do partido. Por que é que só teve um presidente? Mas teve eleições, como é que se chamam para eleições? Falou do Congresso. Teve N congressos. Quais foram, como é que eu diria, a agenda de trabalho, as resoluções? Por que que Savimbi foi o primeiro e até a sua morte o único presidente? Depois veio Samakuva, agora temos Adalberto. A sua história, a sua essência. Não omitam fatos. Falem-nos para continuar a ter o respeito que vos é merecido. Muito bem. A história não se escamoteia. É falar. É a história e a história. A história também não se apaga. Ela tem que ser contada. Com todas as dores, temos que assumir que é obra humana e toda obra humana tem imperfeições. E estamos no bom caminho. Exatamente. De certos fragmentos da história não serem contados fazem com que as pessoas criem certas imagens, criem certas fantasias. Especulam dados, mas... Os passivos todos estão a ser levantados. Isso eu acho que não é mal nenhum. Não há mais hipótese. Eu queria dizer, não é mal nenhum nós atribuirmos também à atual governação a abertura que dá para os próprios partidos fazerem esse trabalho que fazem, não é? Repito,
Se nós, hoje, os mais jovens, pessoas que têm algum interesse em saber da história, da política, porque a história da política Mas os jovens também têm de ir atrás, né? Mas a gente vai atrás, mas a gente não pode, nós não podemos indo atrás atrás de inverdades. Atenção, nós podemos facilitar isso quando temos oportunidades para tal. Não é? Repito, não era necessário nós termos um novo presidente no partido de referência, um novo presidente da República, para saber de facto e admitir e ver que é verdade que passaram outros presidentes no partido, para além de Agostinho Neto, não é? O próprio contexto, a omissão de fatos e não sei o quê. É bom, isso é um ganho. Por períodos, sim, né? isso é um ganho que merece ser. Os períodos históricos são muito que importantes. sirva de estudo. Exatamente, para históricos o merecimento. são Vamos passar Mas para uma forma de buscar, portanto, são as fontes históricas que existem. Podem ser dentro do próprio partido ou fora dele. Do próprio partido, outras pessoas que não estando diretamente ligadas a... Mas assistiram e ouviram, sofreram alguma... Estávamos a falar, por exemplo, das declarações. Ernesto Mulato está vivo. Sem mentira. Isto se explica. E ele fez uma entrevista no há uma questão que levantaste sobre a data da fundação, 61, 56, né? É uma questão que se levanta sempre. Estes colóquios são oportunidades para se dissipar e com vários atores, venham de onde vierem. Mas eu, de facto, gostava muito o contraditório também é importante, mas a história é isso. Porque qualquer história deve haver atores críticos, não é? Principalmente agora. Haver o pensamento crítico. E em África também fala-se muito de comissões de verdade. Angola precisa repensar nisso também. Cada um conta a sua história, sim, senhora. Mas vai ser interessante a UNITA ter uma comissão de verdade. Não, colóquio. Não, mas eu falo da UNITA por razões pessoais. Comissões de verdade. Era ótimo. Para todos, para toda a história de Angola, vai ser necessário. Onde se possam casar as histórias diferentes, não é? E depois, dali, fui assim, partes positivas, partes negativas e... Que lições? Para frente. Bom, para frente mesmo, vamos caminhando com as pessoas com deficiência. A lei que estipula, portanto, cotas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho continua a ser desrespeitada. 2 anos depois de aprovada pelo Executivo, situação que preocupa as organizações da sociedade civil que integram elementos daquele setor da população. Sobre os requisitos à reserva de vagas de postos de trabalho, as instituições públicas e privadas, com um mínimo de 10 trabalhadores, são obrigadas a reservar postos de trabalho igual ou superior a 4% para pessoas com deficiência. Sandra, por que é que no país continuam a ser desrespeitados os direitos das pessoas com deficiência? Isto é um dado bastante pertinente e preocupante, uma vez que já existe uma lei que regula a questão do acesso às pessoas portadoras de deficiência aos concursos públicos, que são taxas que vão de 2% a 4%, mas que infelizmente na altura de praticar, não é? É algo que não tem sido vivido. A prova disso é que muitos concursos públicos, quando são publicados sob o Jornal de Angola e outros meios de comunicação, não vem expressa ali a questão da cota que é reservada aos deficientes. Vimos, penso que no último concurso público para a educação... Essa omissão é premeditada? Esta omissão penso que é premeditada, mas se existe uma diretiva presidencial, então eu penso que deve ser cumprida. Deve haver fiscalização também dos órgãos competentes, na altura que são lançadas as vagas, sobre a questão das pessoas portadoras de deficiência e também sobre as questões de género. Não vamos trazer aqui a este debate, mas tem sido sim violado a publicação e o acesso a esta franja da sociedade à empregabilidade. É importante também frisar que sente-se a ausência de políticas públicas para os portadores de deficiência. Vamos assistindo mais iniciativas privadas. Sim. Hoje, a forma como se age diante de uma pessoa portadora de deficiência, vemos mais como responsabilidade social das empresas. E a responsabilidade do Estado, para onde é que vai? Será que só podemos lembrar do portador de deficiência no dia 3 de dezembro? Eu penso que
não. Eu acho que é uma ação contínua. Aliás, Angola ratificou determinados acordos e a nível internacional temos estado a ser inspecionados sobre essas questões de empregabilidade e de políticas que são gizadas para as pessoas portadoras de deficiência. Então é preciso que os resultados sejam visíveis e palpáveis e que deixemos de ouvir determinadas reclamações por parte dessa franja populacional, pelo menos em relação à empregabilidade. Outra questão também que tem sido muito ignorada é na própria concessão das infraestruturas. Não se olha para a questão dos acessos para as pessoas que não andam, não é, com as suas próprias pernas. Os projetos arquitetônicos na fase de aprovação, se devem respeitar os padrões ambientais, então devem respeitar também os padrões para todo tipo de pessoa, com ou sem deficiência. Então são essas questões que não têm sido levadas em conta. A prova disso é que vemos até instituições públicas que não têm condições de acessibilidade. A questão do ensino também para o portador de deficiência deve ser de facto dinamizado. Devemos acompanhar as novas tecnologias e aquilo que de novo se ensina para que haja aprendizado no seio do portador de deficiência. Tânia, apesar destas barreiras relativamente à entrada das pessoas com deficiência, onde é que temos mais, no mundo empresarial, onde é que temos mais pessoas com deficiência a trabalhar, no setor público ou no privado? Uma pergunta interessante que vai ser respondida agora, recentemente, com um projeto piloto que o próprio Masfamo criou, que é o Mais Inclusão. É um projeto piloto de âmbito nacional que, na verdade, vai procurar fazer esse barômetro, de ver não só o cumprimento da lei a nível dos 4% para o setor público e 2% para o setor privado, mas é um projeto que vai aferir em números e formas, pelo que me consta, a inclusão e onde estão, como estão, sobretudo enquadradas as pessoas com deficiência no âmbito nacional. No entanto, aqui os meus parabéns para o Masfamo, porque é um projeto novo. Eu acho que está implementado há 30, se não menos de 60 dias mesmo. Sim, mas na realidade, do que é que a gente Atenção, vê? Projeto piloto de âmbito nacional ainda é muito cedo. Não, estamos a falar daquilo que a gente vê no dia a dia. Tânia, mas no dia a dia, como sociólogo eu vou lhe responder, obviamente. Mas atenção, quando a gente... públicas encontras... Sim, encontra-se. Quantas pessoas encontram-se? Mas uma coisa é que são os nossos olhos nus a verem, outra coisa é o que corresponde ao que a lei estabelece. Em 2018, a DW, que é uma ferramenta ótima que divulga muitos estudos, reclamava o incumprimento da lei, deixa-me cá ver qual é a lei, o decreto presidencial 12/16 de 15 de janeiro, que visa, na verdade, a inclusão no setor público e privado das pessoas mediante as cotas que nós já falamos. 2018 é aqui ontem. Não é? O facto de eu ver numa repartição pública funcionários, determinado cidadão com alguma deficiência, logo no balcão de atendimento, quem me garante que aquilo não é só para o inglês ver, não é montra e não corresponde, na verdade, às taxas exigidas? Nós não podemos fazer uma análise tão importante, ainda que no âmbito sociológico, pior, só com que os números têm que falar, porque os números denotam o cumprimento da lei em referência. Nós temos um país... Números, agora tens números? Mas eu acabei de dizer que o Masfamo agora, com essa preocupação mesmo, e por notar o incumprimento das instituições, criou essa plataforma, ou seja, o espírito da criação da mesma está sobretudo no incumprimento desses desideratos que a própria lei imprime. Há ministérios muito próprios, por exemplo, né, que têm o perfil físico para o enquadramento. Estamos a falar próprio das Forças Armadas, apesar de ter as áreas sociais, as áreas administrativas, quero eu dizer, mas estamos a falar o enquadramento para situações operativas e situações de forças, existem determinados critérios, mas ainda assim não inibe nem os ilimita de cumprir o que a lei estabelece. Nós temos um país que tem a taxa de sinistralidade muito no alto. Temos um país que viveu mais de 3 décadas de conflito armado. Temos um país que volta e meia vai discutindo a questão da desminagem, porque ainda temos muitas minas. Nós temos todos os ingredientes aí para continuar a fomentar cada vez mais o número de pessoas com deficiência. Nós ainda temos 2,5% da população. É um número que também eu ainda acho que deve ser mais. Estamos a falar de 600 mil pessoas com deficiência, vítimas de determinadas coisas. Estamos a ouvir também o caso da poliomielite, não é, que é uma patologia. Estamos a falar das razões da existência das mesmas. No entanto, temos que incentivar, temos que estar junto às associações que lutam para os seus direitos, porque são angolanos com os mesmos direitos que falamos, e incentivar as políticas sociais e públicas para a inclusão das mesmas pessoas. Vamos ouvir a Navita. Navita, o que é que falta então para as nossas instituições? Não há fiscalização, será?
Não, para além da fiscalização, eu devia dizer que nós temos o síndrome do cumprimento das leis que nós próprios aprovamos. Começamos mesmo pela própria Constituição da República, e se eu der o exemplo, por exemplo, do artigo 21 da Constituição da República, onde o próprio Estado é obrigado a cumprir determinadas coisas e que não são cumpridas. Quantas leis são aprovadas, quantos decretos presidenciais, quantos regulamentos por ali fora. Nós temos matéria suficiente, temos cérebros pensantes, escrevem muito bem, aprovam, mas na altura da aplicabilidade, isso dá-se também com as políticas públicas que sabemos todas, mas não aplicamos como deve ser. Portanto, o que se coloca aqui, e tal como o grupo de pessoas com deficiência reclamam, é exatamente a falta de cumprimento daquilo que já foi estipulado pela Lei 21/12, também vem a seguir o decreto presidencial do Sr. Presidente da República, o 12/16, e que, no fundo, está tudo já escrito. O que falta é apenas aplicar. E se nós olharmos mesmo para o indicador que é os concursos públicos, os concursos privados, ali mesmo podemos hoje ir para 10 jornais, daqueles anúncios não há o que está dito na lei. E também, os princípios são muito claros, as pessoas são específicas, é preciso, elas são, como é que posso dizer, têm o direito de cidadania, devem ser tratados como deve ser, e este número de 656 mil deficientes, entre os quais mulheres e homens, o número talvez não seja muito esse, mas se destes nós nem conseguimos aplicar a lei, eu penso que é uma questão de nós começarmos a repensar o que é que entendemos por solidariedade, o que é que entendemos por direito à cidadania, o que é que entendemos, sei lá, o que é que entendemos das coisas que nós escrevemos. Pelo que o que tem que haver é fiscalização, sim senhor, há uma instituição própria para fazer com que a lei, o próprio, como é que posso dizer? A questão da inspeção do trabalho, não é? Deve prestar o seu trabalho, porque é muito dinheiro também que essa gente ganha e que, no fundo, não temos relatórios do que é que está errado, do que é que está certo, e pelo que essas pessoas, e sobretudo a incidência a nível de certas províncias é fundamental, porque também está ligada ao nível de pobreza e por aí fora. Eu penso que nós temos que assegurar, e a minha colega levantou muito bem a questão da acessibilidade, a Sandra. Também é um problema. Aprovamos a lei na Assembleia Nacional de 2016. O Estado está a distribuir autocarro. Não tem nada de acessibilidade. Tem. Esses novos têm. Eu os que eu vi, eu não vi. Os prédios que são construídos, não há, vemos nas paragens, não há lá. É preciso cuidar das pessoas de forma especial, não porque devem ser desprezadas, mas devem ser tidas como tal. Os grupos não são minoritários, mas são grupos que muitos carecem de uma atenção diferente. Carecem de uma atenção especial. Porque também é uma questão também de humanidade. E os Estados hoje, mesmo a sociedade em geral, têm que ser mais humanas. As políticas públicas têm que olhar não muito para o extremo do socialismo, nem muito para o capitalismo. As economias grandes estão a vir para o meio, a ter um bocadinho mais de atenção com os grupos minoritários. Porque se os maioritários já somos esses que somos empregados, pobreza, imagine pessoas com deficiência. Muito bem, vamos ouvir. Luísa Grilo, estamos diante da violação do direito à inclusão social. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, lamentavelmente, só uma vez por ano é que a gente se lembra destas pessoas. Eu aqui quero também dizer que, para além de tudo que as colegas já disseram, de facto, há alguma atenção para um grupo de pessoas portadoras de deficiência que são, podemos assim dizer, melhor atendidas do que outros grupos. Por exemplo, a questão dos cegos e dos portadores de deficiência física, portanto, locomoção, sobretudo motora, é melhor tratada do que as pessoas que têm problemas de surdez, as pessoas que têm problemas mentais. O atendimento é muito discriminatório para estas pessoas.
Então, nós vemos que temos um grupo grande que, durante muito tempo, eram desconhecidos, que eram as pessoas com síndrome de Down. Hoje há muita gente com síndrome de Down, mas não estão a ser devidamente atendidos. Não são pessoas que estão um pouco marginalizados, não vão. Os que têm deficiência física, é verdade que encontram ainda as barreiras arquitetônicas, encontram alguma discriminação, mas mesmo assim, perante os outros portadores de deficiência, eles conseguem ser privilegiados. Luísa, por quando exemplo, esses grupos acabam por se juntar, as suas vozes são mais ouvidas? Sim. Sem dúvida. A associação, associação é sempre um meio de obter mais facilmente o cumprimento dos seus direitos. A cultura de empregar pessoas portadoras de deficiência ainda não é uma realidade na nossa sociedade. Mas, por exemplo, em termos de educação, o atendimento a pessoas portadoras de deficiência já merece uma atenção. Já há algum tempo que tem merecido uma atenção, não a que devia ser dispensada, mas mesmo assim é melhor do que no setor do emprego. Porque existem já, as escolas todas que são construídas já respeitam a questão da deficiência. Já começam, todas as escolas que começaram a ser construídas depois da Angola aderir a Salamanca, já começaram a ter em conta a eliminação das barreiras arquitetônicas. Do ponto de vista dos meios e dos recursos eu gostaria de refletir consigo a questão da inclusão escolar. Onde é que há mais sucesso? Quando as pessoas com deficiências vão à escola de deficiência? Sim, motoras? Sim, são separadas. Isso é discriminação. Quando elas estão, isso é discriminação, já não pode acontecer. Isso é discriminação. Isso é discriminatório. Já não podemos ter escolas especializadas só para pessoas portadoras de deficiência. Isso é uma forma de discriminação. É maior ainda a marginalização. Nós precisamos de fazer a inclusão e a integração das pessoas portadoras de deficiência. Mas a nível da escola, por exemplo, fica um pouco mais complicado? Não, é o mais fácil de trabalhar. Muito mais. A deficiência visual é muito mais fácil, porque o deficiente visual só não vê, mas ele tem outros sentidos muito bem desenvolvidos. Eu falo por experiência própria. Sim, é essa experiência que eu a primeira vez que eu recebi alunos, e eles devem estar a ouvir porque eles são muito atentos, a primeira vez que eu recebi alunos deficientes visuais, eu quase que entrei em pânico na escola, porque eu não sabia, eu não estava preparada para atender jovens com essa deficiência. E foram eles que me ajudaram a superar os meus medos. E os professores já estão preparados? Os professores, sim. A nível da cegueira, sim. Os professores já têm máquinas... Quem fala de cegueira fala de outras situações. Por isso é que eu estava a dizer. Os deficientes visuais conseguem ter melhor atendimento do que todos os outros. Os que têm deficiência física, portanto, e os que têm deficiência visual, conseguem ter melhor atendimento, quer na escola, quer no emprego, que os outros, os que têm síndrome de Down. Só agora é que começam as pessoas a despertar muito mais cedo. Por outro lado, as famílias também se fecham e não buscam as crianças, as pessoas que têm, por exemplo, deficiências, sobretudo do foro mental, do foro psicológico, precisam de ser estimulados e atendidos o mais precoce possível. O que é que acontece? Quando a criança nasce com síndrome de Down, os pais normalmente têm a tendência de esconder porque é sereia, porque não sei o quê, não levam para a escola. E quando chegam na escola, já estão com um certo desenvolvimento. E essas crianças precisam de ser atendidos o mais cedo possível para que eles possam responder. Porque quando são atendidos precocemente, a resposta é bastante positiva. Muito bem. Eu queria só ajudar. Era exatamente a educação familiar para cuidar, para criar um ambiente familiar que torne as pessoas também capazes de enfrentar a sociedade e aceitar. E para além disso, criar programas de capacitação para eles enfrentarem então esse mercado de trabalho, tanto o público como o privado. E a educação desde a infância, a forma como a família encara a criança, o jovem, é muito fundamental. Muito bem. Aqui talvez, só dizer uma coisa, Kesa, que é muito importante. É preciso que dentro das políticas públicas haja também uma
forma de apoiar as famílias que têm crianças, por exemplo, com autismo e outro tipo de deficiência. É preciso, de facto, ter, porque quem tiver um filho com autismo é completamente incapaz de fazer outra coisa, porque exige um atendimento muito redobrado. Assim como as escolas que atendem essas crianças devia ter uma política pública para poder apoiar diferença para atender essas pessoas. Para além dos pobres, as crianças com deficiência, as famílias precisam. E com as pessoas com deficiência, nós colocamos ponto final a esta edição do Política no Feminino. Voltamos na próxima sexta-feira. A todos, continuação de uma boa noite, um bom fim de semana. Até a próxima sexta-feira.